O senso de valor é uma semente invisível, plantada nas profundezas do nosso ser. Quando essa semente germina e cria raízes saudáveis, ela se torna a base silenciosa que sustenta a árvore da vida em todas as suas dimensões: emocional, material, relacional e espiritual. Mas essa raiz, apesar de invisível aos olhos, define toda a estrutura interna de uma existência. E quando está comprometida por traumas, silenciamentos, desvalorizações ou crenças herdadas, é como se um fungo emocional se instalasse na base da árvore. A pessoa, então, continua vivendo, se relacionando, trabalhando, buscando a espiritualidade. Mas algo murcha por dentro. E muitas vezes nem percebemos que o solo da nossa vida está contaminado, porque é sempre pela raiz que a planta adoece primeiro. Não importa quão belas estejam as folhas ou fortes estejam os galhos, se a raiz estiver enfraquecida, cedo ou tarde, tudo desaba. A desvalorização é esse fungo sutil que começa na infância, se espalha nos relacionamentos, se fortalece na comparação, se cristaliza nas repetições. E o mais interessante e cruel é que basta o desequilíbrio nessa primeira dimensão, o valor pessoal, para afetar todas as outras. É como se a alma perdesse seu chão e toda a árvore da vida começasse a secar. A raiz é o valor pessoal, o tronco é o corpo, os galhos, os relacionamentos, as folhas, a mente e os frutos, o espírito. Sem raiz forte, não há frutos duradouros. Por isso, quando alguém começa a se desconectar de si, a permitir migalhas, a aceitar silêncios, a viver em sobrevivência, não é porque ela gosta de sofrer, é porque suas raízes foram feridas e ninguém a ensinou a cuidar delas. As 4 dimensões da vida, feridas pela falta de valor. A primeira, emocional, os galhos que não sustentam mais o próprio peso. Quando o senso de valor, a raiz, está comprometido, a primeira parte da árvore a sentir o impacto são os galhos emocionais. Eles começam a fraquejar diante do peso da vida, não por fraqueza, mas porque não têm base para sustentar as experiências. Sem valor pessoal, a pessoa se torna reativa, perde o centro, aceita abusos disfarçados de amor, se silencia diante da violência emocional e confunde dor com merecimento. O emocional se fragmenta e o coração, que deveria ser um ninho de amor, vira um campo de guerra, onde o outro projeta seus medos, suas sombras, suas frustrações e ainda exige gratidão. 2. Relacional. As folhas que não respiram mais luz. Os relacionamentos são as folhas da árvore. São o que toca o mundo, o que permite troca, oxigênio, vida em movimento. Mas sem raiz firme, as folhas secam antes do tempo. A pessoa passa a aceitar migalhas emocionais, confundir dependência com amor, achar que precisa se moldar para merecer afeto, esquecer os próprios limites para caber na vida de alguém. É aqui que vemos o brilho se apagar. A mulher que antes era viva, sensual, criativa, vira sombra de si mesma. O homem que antes sonhava, caía e levantava, se enterra em silêncios que ninguém percebe. Tudo isso porque as folhas já não recebem a seiva da autoestima. 3. Material. O tronco que se racha sob o peso do invisível. O tronco é o corpo, o sustento. E no mundo material, ele representa o trabalho, o dinheiro, a estabilidade. Sem senso de valor, o tronco racha por dentro, mesmo que pareça firme por fora. A pessoa se esgota para provar que merece, tem dificuldade de cobrar,
sente culpa ao prosperar. Atrai escassez porque se enxerga como insuficiente ou se sabota quando está perto de dar certo. E assim, a estrutura começa a ruir, saúde abalada, contas atrasadas, energia drenada. O que poderia ser uma floresta vira um solo árido, porque o tronco carrega o peso de raízes não curadas. 4. É espiritual, os frutos que nunca amadurecem. A espiritualidade é o fruto, é o sentido mais elevado da existência. Mas um fruto não cresce se a raiz está ferida. Quando o senso de valor está comprometido, a conexão com o sagrado se torna desconectada, ritualística sem alma. A busca desesperada por redenção, fuga da dor real. A alma começa a vagar em busca de algo que, na verdade, só poderia encontrar dentro. E a fé se confunde com barganha. A espiritualidade vira escape, não morada. A pessoa reza, busca, faz cursos, acende velas, mas não sente presença. Porque não é possível acessar a totalidade quando a raiz da existência está desnutrida. Há um momento em que, mesmo com o solo contaminado e os galhos quebrados, a raiz grita. É um sussurro profundo que vem da alma cansada de sobreviver. É quando a mulher percebe que nunca lhe faltou o amor, lhe faltava ela mesma. É quando o homem entende que não precisa mais ser forte o tempo todo, só precisa ser inteiro. Esse momento não chega com luzes nem com anjos. Muitas vezes ele vem através da dor, da exaustão, da perda ou da solidão. Mas é nesse abismo que a raiz decide viver. E então começa o retorno. Não o retorno ao que foi, mas ao que sempre existiu embaixo dos escombros da expectativa alheia. O senso de valor começa a renascer quando a pessoa entende que não é o outro que tem que validar sua existência. Não é o trabalho que define sua importância. Não é o corpo que determina seu merecimento. Não é o casamento, o diploma ou o dinheiro que criam identidade. O valor vem do simples fato de estar viva, de respirar, de ser, de sentir. E então, a raiz começa a se fortalecer, os galhos se alinham novamente, as folhas voltam a tocar a luz, e os frutos, os frutos, eles amadurecem com gosto de presença, não com gosto de obrigação. Um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.